Olá, vizinhos! Vamos iniciar agora a atividade de apresentação da Minuta de Planejamento Estratégico para a Gestão Condominial durante o biênio 2019-2020 do nosso condomínio. Elaborada pelos integrantes da Chapa 2, que, como vocês já sabem, foi amplamente divulgado, tem o vizinho Jorge Dalta, da quadra 3, lote 10, como candidato a subsíndico, e eu, que sou Márcio Santos, vizinho e morador do lote 28 da quadra 10. Para aqueles que não me conhecem, eu fui o primeiro síndico do nosso condomínio, responsável por planejar e desenvolver a nossa estrutura administrativa e operacional, em época extremamente difícil, de poucos recursos humanos, materiais e financeiros. Aqui eu demonstro a vocês uma minuta do meu portfólio, contendo os trabalhos que desenvolvi e as empresas que trabalhei durante a minha carreira profissional. Eu sou servidor público desde os 18 anos de idade e, sem demagogia, a atividade de servir ao próximo me encanta e é por isso que estou onde estou. Atualmente, sou servidor público da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e desenvolvo atividade de inteligência e planejamento de grandes operações policiais. Paralelamente, trabalho com perícia judicial e atuo como assistente técnico em processos que precisam de conhecimentos especiais nas áreas de tecnologia da informação e de negócios. Além disso, sou oficial da Reserva da Força Aérea Brasileira e também desenvolvi projetos em empresas de referência no cenário nacional, como, por exemplo, no BNDES, no Arquivo Nacional, em Instituição Financeira da Vale do Rio Doce e na Central de Economia e Crédito do Estado do Rio de Janeiro, que é uma instituição financeira ligada ao Banco Central, sempre desenvolvendo atividades de análise de requisitos e definição de processos e negócios para a produção de sistemas complexos. O objetivo da nossa apresentação é gerar em vocês, vizinhos, um entendimento acerca da necessidade de um planejamento estratégico bem elaborado que dê suporte às reais necessidades do nosso condomínio e nos aponte o caminho para o desenvolvimento do empreendimento a curto, médio e longo prazo, apoiado por um plano de desenvolvimento institucional baseado em projetos. E por que o plano de desenvolvimento deve ser baseado em projetos? Porque os projetos têm início, meio e fim, e recursos materiais, humanos e financeiros bem definidos para cada fase com o objetivo de minimizar riscos durante a execução. E por que o nosso condomínio deve ter um planejamento estratégico? Porque o planejamento estratégico é uma área do planejamento empresarial que facilita a gestão de uma empresa através de metodologias, processos e ferramentas definidas e amplamente testadas no mercado. Além disso, o planejamento estratégico auxilia na definição de objetivos e suas estratégias. Portanto, planejar estrategicamente significa usar os recursos disponíveis de forma eficiente, e isso independe do tipo de empresa que se utilizará dessa metodologia. Apesar de um condomínio não possuir fins lucrativos, esse é composto de natureza jurídica. Tem receitas e despesas e necessidades individuais, alinhando-se à natureza de projetos, que têm características de serem únicos. O planejamento financeiro, no nosso caso, é uma das mais importantes formas de planejamento estratégico. Os planejamentos estratégicos desenvolvidos por empresas de referência têm a característica de serem estruturantes, ou seja, os planos desenvolvidos transcendem administrações e normalmente passam de uma gestão para outras, mas dependem da maturidade da empresa e de seus colaboradores, que no nosso caso são os nossos funcionários e os nossos vizinhos. O foco é o resultado, seja ele financeiro ou, em nosso caso, lazer, esporte, qualidade de vida e etc. É imprescindível determinar onde estamos e para onde queremos caminhar, para que possamos, através das ferramentas corretas, construirmos a ponte entre a situação atual e aquilo que se pretende, e isso não se faz sem planejamento e definição. Portanto, os primeiros 90 dias da nossa gestão serão importantes, pois é quando desenvolveremos o plano de continuidade das atividades já desenvolvidas e identificaremos atividades ou custos que deverão ser abandonados. É durante essa fase, ou seja, durante os primeiros 90 dias, que estudaremos os processos deixados pela antiga gestão, identificaremos as despesas irrelevantes que podem ser cortadas ou abandonadas e apresentaremos uma proposta para redução de até 25% das despesas operacionais, aumento de 5% das receitas e redução em até 10% do valor da taxa condominial. O cliente do nosso condomínio, ou se preferirem, os condôminos ou nossos vizinhos, pagarão por aquilo que for justo administrativa e operacionalmente.
As sobras serão devidamente apontadas em planos de contas atual e o fundo de reserva devidamente apurado para a determinação da Assembleia de onde e como aplicar os recursos disponíveis. A apresentação, aprovação e implantação de um plano de desenvolvimento institucional baseado em projetos para o nosso condomínio requer a definição clara dos nossos objetivos, a curto, médio e longo prazo. A definição da nossa missão e visão enquanto condomínio e administração, a materialização do nosso organograma institucional, a definição de procedimentos administrativos e operacionais, a modelagem dos fluxogramas das atividades de trabalho de acordo com a frequência, que pode ser diária, semanal, quinzenal, mensal, bimestral e assim sucessivamente, nos ajudam a situar claramente o negócio. O nosso plano de desenvolvimento institucional prevê ainda a produção de workshops presenciais e virtuais para debate de temas sensíveis como, por exemplo, sistema de distribuição de água, complexo esportivo, dentre outros temas, até esgotamento ou acórdão do assunto para serem levados à Assembleia. Com isso, evita-se problemas de definição empírica de pautas para assembleias, as quais passarão a ter itens de pautas previamente debatidos e organizados. Neste contexto, provisionamos as datas de 14 de abril, 14 de julho e 20 de outubro deste ano de 2019 para a inserção de pautas previamente debatidas através dos canais definidos. É claro, salvos os casos de emergência ou de elevada gravidade. Os principais projetos trazidos por nossa administração como propostas, mas que ainda não estão classificados de acordo com suas prioridades são: a recuperação da identidade do condomínio e consolidação da nossa marca, porque assim o nosso investimento, no mínimo, é preservado. A implantação imediata de portais institucionais de comunicação, como, por exemplo, comunidade privada no Facebook, e, para os casos mais imediatos, grupo no aplicativo de comunicação WhatsApp. O complexo esportivo Neribrísio contará com quadra poliesportiva, arquibancada, proteção aérea e iluminação, e poderá ser usado, inclusive, para eventos do condomínio. Destaca-se que o nome do nosso complexo esportivo é uma sugestão na qual se pretende homenagear a antiga moradora do nosso condomínio, atuante em nossas discussões condominiais, que nos deixou recentemente e certamente está em lugar melhor. Outros projetos são a academia e sala de reuniões para eventos sociais de menor porte. Fixação de programação para eventos oficiais do condomínio. Assim, os grupos interessados poderão arrendar, junto ao nosso condomínio, os espaços para a organização dos respectivos eventos. Treinamento e capacitação contínua de funcionários, porque esse processo garante qualidade profissional e pessoal aos nossos funcionários. Internet para todos, que será viabilizado junto aos provedores de internet para que as áreas de lazer e convivência contem com internet gratuita aberta aos moradores e visitantes. Pista para caminhada e ciclismo, com iluminação apropriada na calçada lateral da via principal do condomínio. Revitalização da área do lago, que poderá ser integrada ao complexo esportivo. E os projetos pertinentes à infraestrutura de abastecimento e reaproveitamento de águas. Tudo isso parece ilusório, mas com o devido planejamento, os projetos estarão disponíveis para execução conforme as prioridades enxergadas pela Assembleia. Isso quer dizer, através de todos os moradores coletivamente. O principal projeto estruturante da nossa administração será tornar o nosso condomínio autossustentável em vários aspectos, principalmente através dos sistemas de captação de águas, esporte e lazer. Ratifico que todos esses projetos serão possíveis devido à realização do trabalho de base proposto e da integração das pessoas, que será cada vez mais facilitada através dos canais de comunicação disponíveis. Para tanto, precisamos dar atenção especial aos tipos de assembleias, o seu funcionamento, a participação e o quórum necessário para a aprovação de cada projeto. Sabemos que tudo isso é possível através da eleição de profissionais habilitados que possam cumprir a missão da melhor maneira possível. Eu sou síndico profissional formado, me coloco à disposição e peço o seu voto para que, junto ao Conselho Fiscal, a Assembleia e todos os proprietários, possamos oferecer o que há de melhor para a nossa família em termos de estrutura, esporte e lazer, elevando o nosso condomínio a lugar de referência em Itaboraí. Eu quero que todos saibam da existência do nosso condomínio e tenham conhecimento que este é o melhor local para se viver e que contém a melhor infraestrutura equiparada a outros condomínios da região, e que os nossos vizinhos
tenham prazer em pagar a sua taxa condominial. Sugiro que as perguntas sejam realizadas através do espaço de comentários do vídeo, assim como as sugestões, e desde já informo que todas elas serão tratadas com atenção, objetivando a continuidade do nosso processo de melhoria. Espero ter gerado em todos um entendimento acerca da necessidade de um planejamento estratégico bem elaborado que dê suporte às necessidades do nosso condomínio, o que apontará com certeza para o desenvolvimento do nosso ambiente a curto, médio e longo prazo. Tudo isso apoiado por um plano de desenvolvimento institucional sólido e de conhecimento de todos. Aqui vai uma frase que hoje acredito ser bastante importante e que expressa alguma coisa da nossa realidade. Então, desde já, agradeço a vocês e até mais.